Boa tarde. Feliz ano novo para todos, né? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, deseja um feliz ano novo aí, que Deus abençoe grandemente seu ano, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que esse ano de 2016 seja um ano muito bom na vida de todos vocês, né? Eu sei que existem aí umas projeções de um ano difícil, mas esse ano é um ano de Olimpíadas, né? Mas assim, jogos e lutas, né? Eu acredito que vai ter muitas, né? Então que a gente possa ficar mais unido, sabe? O desejo do meu coração é que nós como igreja possamos ficar mais unidos, para a gente lutar junto. Uma coisa que acontece nas Olimpíadas é que as nações se unem, as nações torcem, né? pelos esportistas da sua nação. Existe um patriotismo muito grande, né? Não que haja um patriotismo espiritual da nossa igreja contra as outras, mas que nós possamos lutar junto esse ano e vencer esse ano, sair vitoriosos esse ano, que vai ser um ano muito bom, amém? O tema desse ano, todo ano muda, né? Todo ano a gente segue a direção do nosso pastor Moisés, e esse ano o tema é uma igreja que doa habilidade criativa e procriação abençoadora. Semana que vem o próprio pastor Moisés ele vai trazer a palavra aqui no nosso culto e ele vai explicar esse tema para nós. Ele vai é muita coisa, não tem como você falar só em um domingo esse tema, mas assim você vai entender, e é uma visão fantástica para quem consegue enxergar assim. É uma visão extraordinária, né? O presbítero Paulo aqui, toda vez que a gente fala sobre esse tema, ele começa a chorar de coisas muito boas que vão vir se a gente realmente entender isso aqui, né? Tá um pouco complexo de entender, né? Mas assim, tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente, tá? A pregação que eu faço hoje, talvez um pouco parecida com a da semana passada. Na semana passada a minha pregação era terminando bem. E hoje eu queria que a gente pudesse pensar sobre, se o meu controle funcionar. Antônio, acho que acabou a bateria do meu controle. Você vai ter que me ajudar aí, né? Então, semana passada foi terminando bem, hoje é começando bem. A frase também, eu coloquei uma nova frase aqui embaixo, que diz o seguinte: um bom começo aponta para um bom fim. Não é verdade? Se você começar bem, isso te dá uma direção para um bom final. Então assim, se a gente começar bem, a chance de a gente terminar bem é muito boa, né? E eu quero... nesse culto, eu queria que a gente pudesse fazer uma reflexão. Eu gosto de fazer uma reflexão para começar o ano, para começar tudo que eu vou fazer no ano. Eu gosto nesse período do final do ano, do começo do ano, de ter um tempo de reflexão, né? Inclusive, meus melhores momentos de reflexão é quando eu estou pescando, né? Então assim, eu precisava ter um tempo maior de pesca. Mas na verdade é um tempo que eu acredito que eu coloco algumas metas. Eu coloco algumas metas para mim mesmo. Eu avalio alguns erros de coisas que eu fiz desse ano, atitudes, jeito que eu lidei com as coisas, e eu vejo que algumas coisas precisavam ser mudadas. É um período onde gera muita crise em muitas pessoas, né? E para alguns é mais forte, para alguns não é mais forte. Para alguns a crise é chocotone ou panetone, né? Mas assim, para outros a crise é um pouco maior, para outros a crise é existencial, a crise é prioridades, né? E talvez seja um bom momento da gente enfrentar essa crise e poder reavaliar nossas prioridades e colocar metas para o ano, né? Tem gente que não coloca essas metas, não faz essas projeções, não tem problema nenhum, você não está errado por causa disso, mas eu acho que é muito bom a gente repensar, reavaliar nessa ideia de projetar o ano que vem. Esse ano eu ouvi uma música, e essa música é de uma mulher chamada Flor de Lis. Pode passar, por favor? Essa mulher, essa cantora, ela escreveu essa música que diz o seguinte:
Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo o que vivi foi uma lição, e eu vou dar a volta por cima. Eu acredito que talvez para você esse ano de 2015 tenha sido muito ruim. Quando eu estava na virada do ano, eu estava torcendo para o ano de 2015 acabar logo. Quando ele acabou, eu fiquei feliz. Não fiquei feliz porque estava começando um outro ano, eu fiquei feliz porque 2015 tinha acabado. E aí obrigado, Davi. E eu fiquei pensando comigo mesmo, esse ano vai ser um ano diferente. Talvez as dificuldades não sejam diferentes, mas dentro de mim, algo vai ser diferente. Eu queria desafiar vocês nesse ano a viver de uma maneira diferente, a viver de uma forma sabendo das dificuldades. Sabe quando eu faço uma viagem missionária, e esse ano, preparem-se que eu quero fazer uma viagem missionária em julho, bem legal com vocês aqui, eu quero que vocês vão para a viagem missionária comigo. E quando eu faço uma viagem missionária, eu sempre dou a pior perspectiva. Olha, vai passar fome, olha, vai ter rato, olha, eu falei até para a Priscila assim, lá tem tanto rato que eu vou pegar um rato e vou fazer de travesseiro assim, né? Mas assim, vai ter dificuldade, não vai ser fácil. Eu sempre gosto de chegar assim, porque quando você chega na viagem missionária, aí você vê que não é tão assim, não é tão difícil. Então é melhor você chegar com uma perspectiva ruim, e você vê que não é tão ruim, do que eu falar para você, vai ser fácil, vai ser tranquilo, vamos lá que vai dar tudo certo. Aí você vai, aí só tem problema, só tem dificuldade, aí você fica com raiva do pastor Joel, né? Ele falou que ia ser fácil, né? Às vezes eu fico assim com o pastor Moisés, porque ele, quando a gente for no caminho da fé, ele fala que é fácil, né? Ah, é fácil, é só andar, 50 km por dia. O que é 50 km por dia? Né? Só andar, né? Mas você chega lá e você começa a falar, ele falou que era fácil, né? Mas assim, para ele é fácil. Então, sabe, eu queria que esse ano de 2016, você talvez começasse sabendo que não vai ser um ano fácil. Mas quando você entra com uma perspectiva difícil, de dificuldade, você entra muito mais preparado. Quando você vai para um lugar sabendo que o negócio é difícil, você toma mais cuidado, não é verdade? E eu queria que esse ano você tomasse mais cuidado. Eu queria que esse ano você prestasse mais atenção. Eu queria que esse ano você, sabendo que vai ser um ano difícil, que você se apoiasse mais em Deus. Eu coloquei um versículo aí no seu boletim que diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Em Provérbios 16:3, Provérbios é o lugar onde tem a sabedoria. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Aqui não estou falando consagre ao Senhor o que você faz na igreja. Não, consagre ao Senhor o que você faz na sua casa, o que você faz no trabalho, o que você faz com a sua família, o cozinhar comida para alguém, o sair com seus amigos. Consagre tudo isso ao Senhor. Um outro versículo no Novo Testamento, que seria um pouco parecido com esse, vai dizer o seguinte para nós: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. As coisas vão andar bem se você é aquela pessoa que ama o Senhor e é aquele que anda segundo o caminho e os propósitos de Deus. Deus quer te abençoar. Sabe, hoje eu queria falar sobre confiança. Eu queria que você entendesse um pouquinho sobre confiar em Deus na sua vida. Para isso, eu vou ler um salmo hoje. Vou ler, aliás, só 7 versículos do salmo. Se a gente pegar os 17 versículos, a gente não termina essa pregação hoje. Mas eu queria que a gente pudesse pensar em 7 versículos do salmo número 40.
né? Deixa a sua Bíblia aberta aí, o seu celular aberto no Salmo 40. Eu queria que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre esse salmo hoje. Diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre a rocha, firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifícios e ofertas não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. Eu queria que a gente pudesse refletir nesses 7 versículos, e a gente pudesse entender alguma coisa sobre confiar em Deus. Quando eu olho para o Salmo 40, o Salmo 40 é um salmo que eu leio desde que eu era pequenininho. Eu tenho, eu acho que eu conheço umas 6 músicas que foram compostas baseadas no Salmo 40. O Salmo 40, ele é interessante porque nesses 7 versículos, vocês têm algumas coisas que o salmista faz para com o Senhor: confiar, esperar nele, colocar esperança nele, a prontidão. E tem 5 coisas que Deus faz por nós. E é uma atitude que eu acho tão bonita, olhar o nosso relacionamento com Deus e como Ele se relaciona com cada um de nós. Primeiro ele diz o seguinte: Ele se inclinou para mim. O verso ele fala assim: coloquei a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Primeira coisa que eu penso comigo mesmo: puxa, um Deus que criou o céu e a terra, um Deus tão grande, tão maravilhoso, Ele não precisava se inclinar para mim. Sabe, quando eu entrei nessa igreja, isso aconteceu uma vez só, porque eu também não ando muito nos corredores, mas assim, quando eu entrei nessa igreja, eu lembro que era dia das crianças, e teve um presbítero que eu achava tão engraçado. Ele ficou ali na porta da Mamoré, ali na frente, e quando entrava uma criança, ele fazia assim, 90 graus para a criança, cumprimentava e dava um abraço naquela criança. E aí eu por curiosidade, perguntei para ele: por que você faz isso? Ele falou assim: está vendo essa criança? Eles serão os futuros líderes dessa igreja. Sabe essa inclinada que ele deu assim, esse ensar, esse cumprimento assim honroso? Sabe, eu acredito que quando Deus olha para você, Ele se inclina 90 graus para você. Sabe por quê? Porque Ele confia em você. Antes mesmo de você confiar nele, Ele confia em você. Eu coloco minha esperança nele, mas na verdade Ele está colocando muito mais esperança em mim do que eu nele. Segunda coisa que Deus faz, Ele diz que Ele ouviu o meu grito de socorro. Queridos, toda vez que você gritar o nome de Jesus, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Só que, assim como nós que temos filhos, ou você que já quando era pequeno, às vezes a gente grita para o nosso pai e ele não ouve, né? Na verdade, você já percebeu isso? Outro dia mesmo a minha filha começou a gritar lá do quarto: pai, pai, pai. Eu estava fazendo um negócio importante, né? Assim, na cozinha, eu estava cozinhando com a faca na mão, com a mão toda suja, não tinha como largar tudo e sair correndo para ver minha filha, né? E ele: pai, pai. Aí eu depressa lavei minha mão, tal, assim, deixei a faca do lado, assim, cheguei lá no quarto, falei: o que foi, Teté? Ela falou assim: não estou achando o meu pijama, né? Tipo, né? Aí você fica assim, ela ainda virou para mim e falou assim: por
por que você não veio logo? Sabe, às vezes a gente faz isso com Deus. Sabe, não é porque você está clamando que Ele não está te ouvindo. Ele te ouve. Acontece que Ele não precisa responder todas as suas orações. Ele é Deus, Ele é Pai. Quem é você para obrigar Ele a fazer as coisas que você quer? Se Ele é Pai, a gente que devia obedecer mais a Ele. Segunda coisa que Deus faz aqui nesse salmo, Ele me tirou de um poço de destruição. Eu acho isso fantástico. Quando eu leio essa frase, eu fico tão contente. É a graça de Deus. Sabe o que é graça? Graça é quando você está num caminho errado e Deus vai lá e te tira de lá. Ele não quer que você caia na destruição, por isso Ele te tira de lá. Deus te ama tanto que Ele não quer que você viva em pecado. Por isso, às vezes, vai vir alguém e falar assim: não faz mais isso. Mas aí, se você confiar nas vozes dos orgulhosos, você nunca vai ouvir o Pai. Mas Ele te tirou de um poço de destruição. Quantas vezes os nossos pais, o conselho dos nossos pais, salvou a gente de várias rascadas. Sabe, a gente nem faz ideia. Por quê? Porque a gente não caiu no problema, porque nosso pai, a nossa mãe ajudou a gente, deu conselhos bons, pessoas deram conselhos bons para nós, e Deus é esse. Ele quer te dar conselhos, pessoal, mas o conselho só vai funcionar se você ouvir. Não tem como um bom conselho funcionar se você não ouvir o conselho. Não é verdade? Eu sei o que é melhor, Deus, deixa aí que eu faço, eu resolvo. Deus, Ele quer te tirar de um poço de destruição. Depois, a outra coisa que Deus fez, Ele colocou os meus pés sobre a rocha, sobre um lugar seguro. Sabe o que é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Você quer um lugar seguro? Lugar seguro é viver em Deus, é viver com Deus na sua vida. Ah, Joel, mas é muito abstrato, é muito subjetivo. Tipo, eu não vejo Deus, eu não toco em Deus, eu não abraço Deus. Para isso a gente precisa de fé. Sabe, Deus quer colocar os seus pés sobre a rocha. Deus quer que você viva uma vida consistente com Deus. Lembra daquela historinha? 2 homens construíram a sua casa. Um construiu sobre a areia e um construiu sobre a rocha. Os mesmos problemas vieram para os dois. Sopraram os ventos, caíram a chuva e deram contra aquela casa. Só que uma casa caiu e a outra casa permaneceu em pé. E a casa que permaneceu em pé estava onde? Fundamentada sobre a rocha. Você precisa fundamentar a sua vida sobre a rocha. Como que eu faço isso, Joel? Calma, que eu vou trazer alguma coisa prática. Mas você só consegue entender a rocha se você ler a palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus, porque aqui está todo o conselho. Sabe, a pregação de domingo, ela é muito importante, sim, ela é muito importante. Mas se você não lê isso aqui durante a semana, se você não faz disso aqui as verdades absolutas da sua vida, se você não vive de acordo com isso aqui, a sua vida não está na rocha. Você precisa firmar os seus pés sobre a rocha. Eu vou insistir para vocês esse ano. Esse ano nós vamos fazer vários estudos bíblicos, e eu queria que você participasse de todos os estudos bíblicos possíveis, para que a gente possa entender e viver isso aqui que é a palavra de Deus. E no Salmo, a última coisa que Deus faz por nós, Ele colocou um novo cântico na minha boca. Sabe, não tem como você andar com Deus e não adorar Ele com seus lábios, e não louvar Ele declarando quem Ele é para você e para mim. E dentro desse Salmo 40, esses 7 versículos, 3 coisas o salmista fez para com Deus. 3 coisas. Primeiro,
ele colocou a esperança dele no Senhor, ele põe no Senhor a sua confiança, e ele diz o seguinte, no último versículo, o versículo que eu li, o versículo 7, ele fala: Senhor, aqui estou. E talvez esse seja o melhor momento, o primeiro culto do ano, para você dizer para Deus: Deus, aqui estou. Vamos andar junto, vamos caminhar junto. Eu quero andar nos teus caminhos. Deus, me ajuda esse ano a andar nos teus caminhos. O versículo que resume toda esse Salmo 40 está aqui. Como é feliz a pessoa, o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir os deuses falsos. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você aprenda a confiar em Deus. O que é confiar em Deus? O que é confiar em Deus? Confiar em Deus é aceitar as palavras de Deus como verdade absoluta, a ponto de viver somente sob a direção dela. Confiar em Deus é aceitar a palavra de Deus. Mas eu falo assim: pô, Joel, mas eu não conheço a palavra de Deus. Aliás, quando eu leio a palavra de Deus, me dá sono, né? Para muita gente a Bíblia é um sonífero. Não está conseguindo dormir, lê a Bíblia que você dorme. Tem muita gente que usa a Bíblia como sonífero. Eu tento ler e não consigo. Sabe o que você precisa? Você precisa de ajuda. Você precisa de pessoas que entendem um pouco melhor da palavra e que te ensinem a ler isso aqui, te ensinem a enxergar isso aqui. Existe uma ciência dentro da teologia que a gente chama de hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação. Você aprende a interpretar, a exegese. Você tenta entender o que a Bíblia está falando e tentar aplicar ela para a sua vida. Porque, sabe por que é difícil ler isso aqui? Pessoal, isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. Talvez você leia isso aqui, tem muita coisa que não tem como você entender. Mas o fundamental, a essência disso aqui, ela é atual todos os dias. E você precisa aceitar essa palavra de Deus como verdade absoluta da sua vida, ao ponto de viver sob a direção dela. Tudo que eu faço seguindo os princípios da palavra de Deus. E se alguma coisa não segue os princípios da palavra de Deus, eu preciso mudar. Eu preciso reavaliar na minha vida se isso é bom ou não para mim e para minha família. Confiar em Deus é aceitar a palavra de Deus como verdade absoluta. Então, como que eu faço isso, Joel? Como que eu faço para confiar em Deus? Eu vou colocar aqui para vocês 3 coisas, né? 4 coisas, na verdade, para você entender, mas eu vou explicar melhor para você depois. Primeiro, você precisa conhecê-lo, conhecer a Deus. Segundo, você precisa obedecer a Deus. Terceiro, você precisa ter intimidade com Deus. E quarto, você precisa ter experiências com Ele. Agora, talvez ainda está um pouco subjetivo. Talvez você ainda não entendeu o que é confiar em Deus. Agora eu vou explicar para vocês o que é confiar em Deus. Antes de casar, eu tinha um sonho, né? Meu sonho era que eu estivesse no meu quarto. É uma coisa que eu queria muito fazer, né? Eu queria que a minha filha, ou o meu filho, não sabia, não tinha filho ainda, ficasse em cima da cama e eu falasse para o meu filho assim: vem, pula pro papai. O meu sonho era ver essa cena. Graças a Deus, depois que a Sarinha nasceu, né, eu realizei esse sonho. Eu achei isso, queria muito fazer isso, né? E aí eu fiz com a Sara. Então a Sara cresceu. A Sara devia ter uns 2, 3 anos. Eu coloquei ela em cima da minha cama e falei: vem, Sara, vem aqui, pula pro papai. Aí ela nem pensou, ela nem refletiu se eu ia conseguir carregar ou não. Ela nem pensou se eu aguentava ela sabia que eu aguentava ela. Ela simplesmente deu um sorriso
saiu correndo e deu um salto no meu braço, e eu peguei ela, e ela ficou rindo, e ela falou, de novo. Aí, esse foi o problema, né, que eu tive que fazer 15 vezes. Mas eu digo para vocês, se chegasse uma pessoa que ela nunca viu na vida dela, e falasse assim, vem, pula que eu vou te pegar. Aliás, outro dia eu vi essa cena, a Estelinha, ela estava no pula-pula, aquele brinquedo que pula. Aí a Estelinha estava saindo, e ela estava com medo de descer a escada. Aí a Sara, que é praticamente do mesmo tamanho, deve ter 4 quilos a mais, ela chegou para a Estelinha e falou, vem, Teté, pula que eu te pego. E eu de longe olhando, né? Eu já estava indo lá pegar ela. Eu falei assim, a Teté não vai pular, né? Aí a Teté ficou segurando e indo assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí a Sarinha falou assim, não, vem que eu te pego. Eu achei tão engraçado. A Sara tinha certeza que ia aguentar a Teté. E a Teté com medo, falou, não vou não. Aí a Sara ficou brava, falou assim, vem, Teté, vem que eu te pego. Quando eu estava chegando, a Teté pulou. Mas foi uma catástrofe, porque as duas começaram a rolar no chão, né? Porque não aguentou. A Sara nunca ia aguentar a Teté, mas ela achou que ia aguentar. Estou contando essa história maluca para vocês, mas na verdade, pessoal, se você não conhece a Deus, não tem como você confiar nele. Se você não tem fé de tudo aquilo que Ele fez aqui, que Ele é o Criador do céu e da terra, que Ele é o Criador da sua vida, que Ele é aquele que faz o seu coração bater, é aquele que faz você respirar, é aquele que te dá o oxigênio todos os dias para você viver. Se você não sabe disso, não tem como você confiar nele. Se você não obedecer aquilo que Ele fala, não tem como você confiar nele. Não é verdade? Eu posso até falar para Sara, Sara, pula aqui no meu colo que eu te pego. Mas se ela falar, não vou obedecer. Tá bom então, não tem como confiar. Você precisa aprender a obedecer essa verdade absoluta que é a palavra de Deus. Terceiro, se você não tem intimidade com Deus, não tem como você confiar. Sabe, mesmo que seja uma outra pessoa que está falando para mim, a Sarinha, pula que eu te pego, mas ela não conhece essa pessoa, ela vai ficar com receio de pular. Sabe por quê? Porque eu não conheço essa pessoa, eu não tenho intimidade com ela. Eu não sei se ela é forte o suficiente. A Teté estava olhando para a Sarinha e então falou assim, não vou pular, ela não vai aguentar. Eu estou vendo que não vai aguentar, e na minha intimidade eu sei que ela não vai aguentar. Quarta coisa que você precisa para você confiar em Deus, você precisa experimentar Deus na sua vida. Você precisa experimentar Deus na sua vida. Ouve o que eu estou falando para vocês. Deus, Ele quer manifestar a graça dEle para que você entenda que Ele é real. E um lugar assim que eu acho fantástico de ver isso acontecer é no que a gente tem chamado de INC, a Igreja nas Casas, o grupo celular que a gente tem aqui na nossa igreja. Quando a gente faz a nossa INC, todas as INCs que existem hoje já viram um pouco da manifestação da graça na vida deles. Teve uma INC que numa semana a gente pediu oração por coisas graves de relacionamento. Na outra semana a gente não entendeu nada, não sabe o que aconteceu, as coisas melhoraram. Pessoas sendo curadas. Queridos, você crê nisso? Eu não obrigo você a crer nisso. Eu não quero nem obrigar você a crer. Eu quero que você um dia experimente isso. Porque Deus quer que você entenda que Ele é real. E através dessas experiências você vai confiar mais e mais e mais nesse Deus.
Por isso é importante você experimentar Deus. Não, mas também, pessoal, não adianta você falar assim: vou experimentar Deus, Deus me ajuda a acertar na Mega Sena, né? Tipo, não é esse tipo de experiência. Uma experiência que você tem quando você precisa, você ora e Deus, Ele opera naquilo ali e Ele faz aquilo ali acontecer. Queridos, Ele não é obrigado, Deus não é obrigado a responder todas as suas orações, mas Ele quer mostrar que Ele é real. Então, como eu confio em Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso obedecê-lo, eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso experimentar a graça, o poder e a manifestação de Deus na sua vida. E se você confiar em Deus, você que já conhece Ele, você que já obedece Ele, você que já tem intimidade com Ele, você que já teve experiências com Ele, sabe o que acontece quando você começa a confiar em Deus? Então, se você confia em Deus, algumas coisas precisam acontecer nas nossas vidas. Primeira coisa que precisa acontecer nas nossas vidas, o nosso estilo de vida precisa ser coerente com a palavra de Deus. Não tem como você confiar em Deus, ter a verdade de Deus absoluta na sua vida e não viver de acordo com isso aqui, com a palavra de Deus. Por isso que eu quero estudar a palavra com vocês. Eu sei que em vocês existem várias dúvidas, e eu queria que a gente pudesse um dia fazer uma classe de dúvidas. Pastor, eu tenho várias dúvidas, né? Aliás, eu tenho amigos que, quando eu prego em alguns acampamentos, eu gosto de tirar dúvidas. Daí eles começam a mandar dúvida, e mandam dúvida o ano inteiro. Hoje de manhã mesmo chegou um rapaz, né? Gustavo, ele escreveu uma mensagem: pastor, eu estou com uma dúvida. Eu falei: qual que é? A dúvida é: por que Deus deixa, por que existe sofrimento? Eu falei: Gustavo, o negócio vai demorar. Depois eu te escrevo a resposta. Mas sabe, a gente precisa ter dúvida e a gente precisa entender a palavra, porque a gente precisa viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é extremamente importante, porque se eu vivo de um jeito e acredito em outro, você não está sendo íntegro, autêntico, você está sendo falso. Eu acredito numa coisa, mas eu vivo outra. Outra coisa que precisa acontecer se você confia em Deus é que a sua confiança em Deus, ela não aceitará o padrão moral do mundo. O mundo te leva a ter um padrão moral, mas quando você lê a Bíblia, quando você entende isso, quando isso aqui é uma verdade absoluta para você, as coisas mudam. O padrão moral muda. Você tem plena consciência de que o pecado separa você da comunhão com Deus. Uma coisa é que uma pessoa que confia em Deus, ela sabe que o pecado afasta ela de Deus. Eu queria que você pudesse abrir seus olhos. Quando a gente confia em Deus, a gente consegue enxergar o pecado, e a gente não pode viver com o pecado, porque o pecado, ele separa a gente de Deus. E não basta só reconhecer o pecado, mas você precisa confessar e abandonar o pecado na sua vida. Por quê? Porque a única coisa que te separa de Deus é o pecado. O pecado, a palavra de Deus fala que onde há trevas não há luz. Por isso é muito difícil você buscar Deus quando você está num lugar onde você sabe que lá você peca, lá te faz pecar, e você está naquele lugar, mas você se sente longe de Deus. Puxa, eu vou naquele lugar lá, não consigo orar. Claro que você não consegue orar. Onde há trevas não há luz. Joel, quando eu faço algumas coisas eu não consigo sentir a presença de Deus. Claro que não consegue, porque onde há trevas. Mas isso, com o tempo, você vai se adaptando a enxergar e a enfrentar isso, e a viver 100% na luz. Não é fácil viver 100% na luz. Você precisa se esforçar bastante para isso acontecer. Terminando a minha pregação, né? O Salmo 40, ele tem 17 versículos. Eu não destrinchei todos eles, senão a gente ia demorar muito para a gente terminar. Mas
o versículo 17, o último versículo desse texto, o 16 e o 17, vou colocar aqui para vocês lerem comigo. O 16 diz o seguinte: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e digam sempre àqueles que amam a sua salvação, grande é o Senhor. E para terminar, o versículo 17 diz o seguinte: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, o meu Deus, não te demores. Queridos, que em 2016 nós possamos confiar em Deus, nós possamos confiar na palavra e ter essa palavra como verdade absoluta nas nossas vidas. Se você não sabe ler a Bíblia, por favor, venham nos estudos bíblicos, que eu quero que você aprenda a ler a Bíblia, até chegar num dia que você não precise mais de um professor para ensinar você a ler a Bíblia. Mas enquanto isso, você precisa de um professor, e a gente vai conseguir pessoas para ajudar você a entender a palavra de Deus, para que essa palavra seja a verdade absoluta para você, e você consiga confiar nesse Deus. Que nós possamos viver 2016 confiando, nos jogando nos braços de Deus, porque Ele tem o melhor para todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez que nós podemos olhar para Ti, nós podemos confiar em Ti. Obrigado, Deus, porque a Tua mão, ela é poderosa sobre as nossas vidas, e nós queremos experimentar o Senhor, nós queremos ter intimidade com o Senhor, e nós queremos obedecer a Tua palavra, nós queremos Te conhecer mais, dia após dia. Nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina, Deus, a nos jogar em Teus braços, nos ensina, Deus, a buscar o Senhor antes de tomar qualquer decisão, e pedir os Teus conselhos, para que o Senhor possa nos dirigir e nos orientar a viver 2016 lutando da maneira certa, lutando com um coach, um técnico vencedor que vai levar a gente para a vitória no final do campeonato. Deus, guia os nossos passos, para que possamos ser vitoriosos, assim como a Tua palavra nos diz, que somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deus, obrigado, Pai, por cada um aqui. Eu oro por cada pessoa, Deus, que o Senhor traga um 2016 cheio de vitória, cheio de bênçãos e prosperidade, que a Tua mão seja sobre a vida de cada um, de cada família aqui representada, que a Tua mão possa ser poderosa, transformadora, renovadora, fortalecedora sobre nós durante todo esse ano. Confiamos em Ti, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus.